Olá pessoal, estamos em mais uma live da Paróquia São Benedito. Desde já agradeço a todos os que nos acompanham. Bom, hoje os paramentos são verdes, simbolizando o tempo comum. E hoje o tema é a parábola do Rico rico egoísta e o pobre egoísta e Lázaro. o pobre Lázaro. Obrigado, Padre Mir. Mais uma vez, Padre Mir aqui. Muito obrigado e é com o senhor. Então damos as boas-vindas a quem nos está acompanhando, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A parábola do pobre Lázaro e do rico insensível ou avarento. Já foi dito que o grande tema que preocupa São Lucas é a questão do dinheiro. Como nós devemos usar o dinheiro. O dinheiro é uma coisa muito útil, mas sem cair na idolatria do dinheiro. Certa vez Jesus disse uma coisa terrível que chocou muita gente. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Considerando que os fariseus, a quem se dirigem essa parábola, é aos fariseus. Olha, naquele tempo Jesus disse aos fariseus, é assim que começa a abertura da parábola. Os fariseus tinham uma crença de que a riqueza era sinal de bênção de Deus. E Jesus vem falar o contrário disso, que o rico não entra no reino de Deus. Então, é um contrassenso. Vamos ver. Essa parábola conta a historinha de um homem rico. Para dizer que ele era rico, ele se vestia de púrpura. Púrpura era uma fortuna, inclusive tinha leis no Império Romano que punia com morte quem usasse púrpura. Púrpura, para quem não sabe, é um pigmento feito com um molusco que dá lá na Fenícia, com a palavra Fenícia, púrpura, mais ou menos a mesma raiz, e precisava toneladas para dar uma grama daquele negócio lá, e era tão caro que só o imperador conseguiu usar. Então, agora existe um relato que me fala assim que, na verdade, o tecido cheirava peixe. O pessoal gostaria de ver, então, como cheirava peixe, né? Não sei como. Então não era muito agradável para os nossos padrões hoje, mas quem usava púrpura realmente, ele se vestia de púrpura e linho fino. Então o cara realmente não é qualquer rico, não, é um riquíssimo. E cada dia ele se banqueteava com requinte. Entendeu? Não é todo dia. Estava lendo lá sobre a imperatriz lá da China, que tinha que fazer 40 pratos para a refeição dela. No mínimo 40 pratos. Então é esse caso aqui. Bom, aí, olha só que aparece na historinha um pobre chamado Lázaro que jazia à porta coberto de gusto. Agora repare uma coisa que interessante. Apresentou o rico anônimo. Apresentou o pobre com nome, Lázaro. Vocês viram a ironia da descrição aqui? No mundo acontece o oposto. As pessoas ricas que aparecem na televisão, aparecem nos meios de comunicação, que são prestigiadas. Todo mundo conhece o nome das pessoas ricas. O pobre é desprezível. É um anônimo. Mas aqui é o pobre que tem nome. Ele aparece e diz que ele jazia na porta coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico. Para falar parece um Jó, né? Coberto de úlcera, aquela imagem do Jó que aparece lá no Antigo Testamento, com uma imagem deprimente. Ele está sentado num monte de lixo, coçando as úlceras, as chagas que ele tem com um caco de cerâmica lá no lixão. Aqui, as feridas são lambidas por cães. Há de se relembrar que no judaísmo, cão é animal impuro. Então veja só, o pobre é um desgraçado porque diante da doutrina da crença popular, a riqueza é sinal de bênção de Deus. Quem é o pecador é
é um homem castigado, o pobre é um castigado por Deus, está sendo punido por seu pecado. E ele é um impuro, lambido por cães. Bom, acontece que essa vida nossa é passageira. Quando menos se espera, a gente morre. E aconteceu a morte dos dois. Primeiro foi... quem morreu foi o pobre, Lázaro. Mas ele foi levado pelos anjos aqui. Aí, levado aonde? No seio de Abraão, né? Seio... E fala... é uma maneira de pensar o paraíso com essa imagem do seio de Abraão, né? A tenda lá acolhedora de Abraão, né? Isso é uma vida... Bom, aí, veja bem, o texto fala assim, o rico também morreu e foi sepultado. Olha a maneira bastante trágica de falar do que aconteceu com o rico. O rico acabou, foi sepultado. Um foi levantado, o outro foi para baixo, entendeu? O anjo leva e o outro ele vai para o buraco. Lá no buraco, é bom que você entenda aqui, porque às vezes a gente entende a nossa cultura atual e a gente aplica na Bíblia, e a Bíblia é um pouquinho diferente. Ó. Quando fala inferno aqui, a gente pensa na concepção que nós temos de inferno hoje. É o lugar onde o tal demônio, castigo lá e tal. Não, a crença aqui, no antigo aqui, é que é o lugar de baixo, inferior. No inferno, em meio aos tormentos, levantou os olhos e viu longe. Eles tinham uma visão, como posso explicar, espacial da coisa, espacial. Não é inferno como um lugar assim, onde tem o demônio, aquela coisa toda. Mas imagine só, uma grande caverna onde habitam os mortos. Então, lá ao fundo, o lugar inferior é que seria o inferno. E a parte de luz é o seio de Abraão. Então, é essa maneira que os fariseus concebiam o Sheol, a mansão dos mortos. Note que lá de baixo ele levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim. E manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou torturado nessa chama. Até aqui no inferno o cara não muda, meu Deus do céu. Ele está preocupado com ele. Ele não está preocupado com os outros que estão com ele na mesma situação. É impressionante como aquela mesquinharia dele... Sabe, ele foi parar lá nesse lugar, no inferno. Não é porque ele... Não fala da atitude, assim, que ele é uma pessoa má, que ele prejudicava os outros, entendeu? Não fala aqui o texto. Fala que ele não olhava para os outros. Ele só olhava em si. Ele era fechado em si, no seu egoísmo. Ele não via o sofrimento do outro. E Lázaro, mas não fala que ele fazia mal para o Lázaro. Entendeu? Aí, no caso, ele quer que Lázaro venha molhar uma gota d'água lá na sua garganta. Ele está preocupado com ele. Não mudou a mentalidade dele, nem lá no inferno. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida e Lázaro por sua vez os males. Agora, porém, este se encontra aqui consolado e tu és atormentado. Além do mais, entre vós e nós existe um grande abismo, de modo que os que quiserem passar daqui para junto de vós não podem, nem tampouco atravessar-os de lá para nós. Claro, o que esse rico fez a vida toda? O seu egoísmo cavou um grande abismo, intransponível. Aqui, me faz recordar aquela fábula japonesa que fala do céu e do inferno. Você já deve ter escutado, mas algumas vezes sempre tem gente que nunca escutou, que o discípulo pergunta para o mestre: Mestre, qual a diferença entre o céu e o inferno? Daí o mestre fala assim: na verdade, pouca diferença. Existe um grande abismo
e existe uma montanha de arroz no outro lado da margem do abismo. Do lado todos estão com um palito enorme que chega até o monte de arroz. Acontece que no inferno, no céu, as pessoas pegam o arroz e levam na boca do irmão. E no inferno, a pessoa pega o arroz e tenta colocar arroz na própria boca. Daí o arroz cai no abismo e eles morrem de fome. Eu acho importante porque pegou muito bem essa fábula ali do oriental, falando a diferença entre o céu e o inferno. A situação desse rico. Ele era um cara que só se preocupava em querer levar o arroz com o palitão na própria boca, né? Ele perde para o abismo. Pelo menos essa colocação que ele fez com Lázaro, querendo aquelas gotas d'água. Bom, aí ele tenta outra cartada. Eu te suplico, envia então Lázaro até a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele advirta para que não venham até aqui, nesse lugar de tormento. Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas que ouço. Não sei se vocês sabem, mas a Bíblia hebraica é dividida em lei e profetas. O que ele está dizendo é o seguinte, que não precisa. Moisés foi aquele que falou do direito dos pobres. Os profetas foi aqueles que condenaram e atacaram os ricos por não cumprirem o direito dos pobres. Então não precisa ir mais gente para falar chovendo molhado, eles já têm as informações necessárias. Daí ele vai falar assim, não é isso, mas se alguma pessoa ressuscitar e for procurar, eles se converterão. Aí Abraão disse, não, se eles não escutam nem Moisés nem os profetas, mesmo se alguém ressuscite eles dos mortos, não se converterão. Aqui é interessante porque Jesus Cristo está falando dele mesmo, né? Ele está falando dele mesmo porque ele está falando assim, ó, esse pessoal, uma crítica aos fariseus, que eles não são capazes de escutar de Moisés nem profetas e nem vão escutar a mim que ressuscitei dos mortos. Jesus está falando de sua própria ressurreição. Pois é, vocês viram que essa parábola é a terceira parábola que fala desse tema no Evangelho de Lucas. A grande preocupação de Lucas é dizer que nós devemos servir unicamente a Deus, mas servir-se do dinheiro para servir a Deus. E que a riqueza é algo que a gente deve empregá-la para praticar o bem. É isso que nos fala o evangelista Lucas. Amém. Amém. Vamos ver se nós temos alguma... Temos sim, temos 2. Bom, isso daí é uma iluminura românica, é ocidental, né? Parece uma história de quadrinho, né? Você vê lá, a morte lá em cima é a morte de Lázaro, o anjo vem buscá-lo. Nota que eles estão tirando um bonequinho da boca do morto. Simbolizando a alma? Simbolizando a alma. E lá você vê aquele bonequinho, o nascimento no céu. A gente nasce criança aqui, nasce criança lá também, né? Tá lá, tá no colo de Abraão, a família de Abraão, o seio de Abraão lá, tudo tá ali. E a promessa de Abraão que que ia ter muitos filhos e tal, aí, tá lá. E embaixo é o contrário, o rico tá morrendo, numa cama bonita de linho e e o capeta tá tirando um bonequinho também da boca dele e tá levando ele lá, jogando no fogo lá, aquelas criaturas lá, horríveis, monstruosas. A palavra Sheol, ela é grega também? Não, é hebraica. Ah, é hebraica. O grego é Hades, né? Hades. Ah, verdade. Hades. Tem mais uma. Isso já é um ícone mesmo, né? Uhum. Aí você vê lá o rico se banqueteando com os amigos e tudo mais. E o Lázaro lá, Bem o bastãozinho, humilde, né? tem os cachorrinhos lambendo a perna dele, querendo uma esmolinha lá, e não tem nada disso, não. Sempre
um ambiente simbolizando assim, né? Um ambiente externo, né, padre? Que tem um significado, né? No ícone. O ícone nunca apresenta uma sala fechada, sempre aberta, né? E Uhum. quando coloca aquela cortina em cima, que é símbolo de ligação, dá a ideia de que a cena está ocorrendo no interior. Então ele está ali, dentro do interior da casa está o rico com os seus amigos. Fora da casa está o Lázaro. Bom, é só isso aí, padre. Então agradecemos aí a audiência de vocês e pedimos que o Espírito Santo derrame as bênçãos sobre todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.